O Evangelho de Mateus com o evangelista Wilton Oliveira. Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus tem 28 capítulos e 1071 versículos. O autor é Mateus. Data 70 depois de Cristo. Quem escreveu? A autoria não é declarada, mas tradicionalmente é atribuída a Mateus, que era publicano, isto é, recebedor de impostos e homem de alta posição social. Na época em que foi chamado para ser discípulo, vivia em Cafarnaum, perto do mar da Galileia. Data o ponto provavelmente 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram o templo de Jerusalém. Resumo um ponto é o primeiro livro do Novo Testamento e também dos 4 evangelhos, que significa boas novas. O livro, escrito principalmente para o público judeu, faz muitas referências do Antigo Testamento, para provar que Jesus é o prometido Messias, cuja vinda os judeus esperavam por séculos. O livro de Mateus começa com a genealogia que mostra os antepassados de Jesus, entre o patriarca Abraão e o rei Davi. Depois, detalha a anunciação da concepção de Jesus e a visita de homens sábios com seus presentes, ouro, incenso e mirra. O apóstolo também introduz João Batista, parente precursor de Jesus, e descreve a ligação dos discípulos centrais Pedro, André, Tiago e João. Os ensinamentos de Jesus são enfatizados com longas passagens que cobrem o sermão da montanha no capítulo 5 ao 7, incluindo as beatitudes, abençoados os que, e a oração do Pai Nosso. O Evangelho de Mateus era o principal evangelho utilizado pela igreja primitiva, levando a mensagem que todo cristão verdadeiro é instruído a cumprir com gratidão o serviço de anunciar o reino de Deus. O principal objetivo deste livro é relatar seu testemunhar sobre o fato de Jesus Cristo ser o Messias prometido no Antigo Testamento, cuja missão era trazer o reino de Deus até a humanidade. Esses dois temas, o caráter de Jesus e a presença do reino de Deus, devem ser analisados sempre juntos. No livro de Mateus, tudo direciona a Jesus como Rei. Genealogia do Rei, proclamação do Rei, poder do Rei, parábolas do Rei, princípios do Rei, pregações do Rei, paixão do Rei. É o evangelho que mais cita a frase "ou para que se cumprisse o que fora dito". A palavra "o reino" é encontrada 56 vezes no Evangelho de Mateus. A expressão "o reino dos céus" só é encontrada nesse evangelho. Embora tenha sido originalmente escrito para a igreja em Antioquia, constituída de judeus e gentios, claramente o objetivo não era apenas ficar restrito àquela congregação, mas que fosse propagado também entre todos os seguidores de Cristo ao longo dos tempos. A Bíblia responde à pergunta sobre quem foram os 12 apóstolos de Jesus em 3 passagens diferentes, em Mateus 10 e 2,4, Marcos 3 verso 16 ao 19 e Lucas 6 verso 13 ao 16. Utilizando como base o texto do Evangelho de Mateus, temos os seguintes nomes: Simão, chamado Pedro, o apóstolo Pedro. André, irmão de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu. João, irmão de Tiago, o apóstolo João. Filipe, e não confundir com o Filipe evangelista citado no livro de Atos. Bartolomeu, também chamado de Natanael. Tomé, também chamado de Dídimo. Mateus, o publicano, também chamado de Levi. Tiago, filho de Alfeu. Judas, também chamado Lebeu, ou Judas Tadeu. Simão, o Zelote. Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Sermão do Monte. No Evangelho de Mateus, podemos ler um dos discursos mais importantes de Jesus, que foi o Sermão do Monte no capítulo 5 ao 7. No Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar Jesus Cristo como novo Moisés, daí o discurso ser proferido numa montanha, talvez apenas uma colina, pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Entretanto, Jesus afirmou que não veio para abolir a lei ou os profetas, mas sim cumprir na sua íntegra. Mateus 5 verso 17, embora a interpretação descontextualizada da Bíblia pode dar a uma literal interpretação sobre a abolição ou não da lei, destaca-se o texto da
Epístola aos Hebreus 8 verso 6 ao 13 E mais a Cristo foi confiado um serviço muito mais importante, até porque a nova aliança, para o qual serviu de mediador, se fundamenta em promessas muito mais excelentes. Evidentemente que se a primeira aliança tivesse sido perfeita não teria havido razão para ser substituída por outra aliança. No Sermão do Monte encontramos as 9 bem-aventuranças que retratam o rosto de Jesus Cristo e descrevem-nos a sua caridade. Mateus 5 verso 3 ao 11. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Parábolas de Jesus no livro de Mateus. O joio, Mateus 13 verso 24 ao 30. O tesouro escondido, Mateus 13 verso 44. A pérola, Mateus 13 verso 45 ao 46. A rede, Mateus 13 verso 47 ao 48. O empregado mau, Mateus 18 verso 23 ao 24. Os trabalhadores no vinhedo, Mateus 20 verso 1 ao 16. Os 2 filhos, Mateus 21 verso 28 ao 31. A festa de casamento, Mateus 22 verso 2 ao 14. As 10 virgens, Mateus 25 verso 1 ao 13. As ovelhas e as cabras, Mateus 25 verso 31 ao 36. E aqui encerramos o Evangelho de Mateus. Deus abençoe o seu dia e me segue para mais conteúdos.